Você já parou para pensar o quão insano seria morrer e acordar em outro mundo? Não como um simples aventureiro iniciante ou um camponês qualquer. Aqui estamos falando de reencarnações épicas, onde o protagonista já nasce em sua forma mais absurda, inteligente, poderoso, imbatível. Nada de subir de níveis aos poucos, eles já começam no topo da cadeia alimentar. Magos que criam feitiços do zero, guerreiros com habilidades sobre-humanas e até mesmo gênios que revolucionam reinos inteiros com conhecimentos de outro mundo. Se prepare, porque nessa lista cada nome é sinônimo de talento sobrenatural, e esses são os 10 melhores animes onde o protagonista reencarna como um verdadeiro prodígio. Ele vivia uma vida comum com sonhos grandiosos. Aos 30 anos, seu maior desejo ainda era dominar a magia. Mas a morte o levou antes que isso fosse possível, ou pelo menos era o que ele pensava. Reencarnado como uma criança em um mundo novo, sua chama interior ainda ardia. Ele queria ser um mago, custe o que custar. Só que havia um problema. Naquele mundo, aparentemente, magia não existia. O tempo passou, a esperança se apagava, até que um dia algo mudou. Uma luz misteriosa no lago reacende o que ele julgava perdido. A partir dali, tudo vira obsessão. Ele começa a estudar, experimentar, teorizar, sozinho, sem apoio, movido apenas por uma fé inabalável de que a magia podia sim ser real. E ele prova que a vontade humana pode criar o impossível. Sozinho, ele dá vida à magia em um mundo que nem acreditava em sua existência. E assim nasce o prodígio que desafia o destino, transformando o improvável em realidade com suas próprias mãos. Renascer em um mundo mágico é o sonho de muitos. Mas e se nesse novo mundo você virasse um confeiteiro? Pode parecer bizarro, mas esse protagonista transforma algo tão simples quanto fazer doces em uma missão de vida e uma arma poderosa. Nascido como um jovem nobre com um talento natural tanto para a culinária quanto para a magia, ele mistura ingredientes e feitiços com a mesma maestria. Mas não pense que é só bolo e chocolate. Ele enfrenta bandidos, lida com disputas políticas e protege seu território com inteligência e coragem. Mesmo quando o mundo tenta roubar seu sabor, ele responde com doçura e força. Um verdadeiro estrategista com uma espátula em uma mão e magia na outra. Um prodígio que mostra que sonhos açucarados também podem moldar impérios. Ele era o melhor assassino do mundo, metódico, letal, sem falhas. Mas quando seu próprio governo o trai, a morte não é o fim, é um novo começo. Reencarnado como herdeiro de uma família nobre, especializada em assassinatos, ele recebe uma nova missão: matar o herói antes que ele destrua o mundo. Com a mente fria de sua vida passada e acesso à magia, recursos e treinamentos desde pequeno, ele se torna imbatível. Cada movimento calculado, cada habilidade refinada. Ele não apenas executa, ele domina. Mas, ao longo do caminho, começa a questionar tudo. E se o verdadeiro inimigo não for o herói? E se o destino não for algo que ele deva aceitar? Nesse mundo novo, sua mente é sua maior arma. E o prodígio que renasceu com sangue nas mãos pode acabar mudando tudo. Traído no auge do seu poder, o maior exorcista da história se recusa a aceitar a morte como fim. Usando uma técnica proibida, ele reencarna em outro mundo, onde a magia tradicional reina, mas ninguém compreende o poder espiritual que ele carrega. Mesmo considerado fraco por não dominar elementos comuns, ele cala um a um os críticos, controlando espíritos e maldições que fazem os magos mais fortes parecerem aprendizes. Sem interesse em fama ou reconhecimento, ele caminha pelas sombras, resolvendo problemas que ninguém mais consegue. O mestre invisível sempre um passo à frente, e à medida que monstros, guerras e segredos se revelam, ele permanece firme, provando que a verdadeira força não precisa de aplausos, basta um olhar e tudo muda. Morreu como um herói e renasceu como nobre, um terceiro filho, teoricamente sem importância.
Mas com bênçãos de deuses poderosos e um talento que beira o absurdo, ele logo se destaca. Aprende tudo com velocidade assustadora, domina a arte do combate e da magia, como se fosse natural. Ainda assim, escolhe trilhar um caminho de justiça, ajudando os fracos, enfrentando inimigos impossíveis e mantendo o coração puro, mesmo com todo esse poder. E seu maior diferencial é a humanidade. Ele poderia ser arrogante, poderia dominar tudo com estalar de dedos, mas prefere proteger, servir e inspirar. Um prodígio que não precisa provar nada, porque o mundo inteiro sente sua presença. Após uma vida solitária e cheia de sofrimento, ele recebe uma segunda chance dos próprios deuses. Ele reencarna em um mundo pacífico, com poderes especiais, juventude renovada e liberdade total. Em vez de batalhas épicas, ele escolhe viver com leveza, criar slimes, estudar magia, viver em harmonia com a natureza. Mas engana-se quem pensa que ele é fraco. Seus poderes são tão grandes que até nobres e aventureiros se curvam diante dele, mesmo sem ele querer. É o tipo de personagem que cresce no silêncio, um gênio que não precisa provar sua força com barulho, porque quando o mundo perceber, já será tarde demais. Morreu em um acidente e renasceu nos braços de um sábio lendário. Desde pequeno foi treinado por um dos maiores magos de todos os tempos, recebendo o conhecimento que nenhum outro jovem jamais sonharia ter. E o resultado é um monstro. Ele cria magias novas, derrota monstros como se fossem insetos e tem um poder tão absurdo que nem percebe o quão forte realmente é. O mundo à sua volta tenta acompanhá-lo e falha. Mesmo assim, ele só quer viver uma vida normal, mas o destino sempre empurra heróis como ele para o centro da ação. E quando isso acontece, ninguém está preparado. Um gênio da engenharia e da programação apaixonado por robôs gigantes morreu e renasceu em um mundo onde essas máquinas existem, vivas, colossais, movidas por magias. Um sonho realizado. Sua mente brilhante logo transforma em uma lenda. Ele não só aprende como essas armaduras funcionam, ele as melhora, reinventa, revoluciona todo o sistema de combate daquele mundo. Cria robôs que ninguém imaginava ser possível, muda a forma como as guerras são travadas. Um prodígio movido pela paixão, um visionário que não se contenta em existir, ele cria o futuro com as próprias mãos. Tudo o que ela queria era ser normal, nada mais, uma vida tranquila, sem se destacar, sem chamar a atenção. Mas os deuses têm senso de humor e entregam a ela um poder tão absurdo que a média virou piada. Mesmo tentando esconder, ela logo se envolve em aventuras, amizades e situações onde seu poder inevitavelmente brilha. Ela tenta se segurar, não usar tudo o que tem, mas quando a coisa aperta, o prodígio aparece, quer ela queira ou não. É uma história sobre fugir do destaque e ser perseguido por ele, porque alguns brilham, mesmo quando tentam se apagar. Fracassado em vida, isolado, amargurado, ele tem a chance de renascer, e dessa vez com um propósito. Desde bebê, ele demonstra um talento monstruoso para a magia, e com mentalidade de adulto, aprende e evolui em ritmos assustadores. Mas, mais do que poder, essa é uma história sobre redenção. Ele enfrenta traumas, supera medos, aprende com erros e cresce de verdade. Não é só a força que impressiona, mas a jornada emocional intensa, real, humana. Um protagonista que mostra que o verdadeiro prodígio é aquele que não apenas destrói inimigos, mas reconstrói a si mesmo. E com este anime encerramos essa lista. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente continuar trazendo listas como essa para vocês. E claro, ative o sininho para não perder os próximos vídeos, especialmente se você curte protagonistas que já nascem com o jogo zerado.